Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre sociologia. Nós que fazemos parte dessa sociedade estruturada no capitalismo e consequentemente voltada à globalização, esse fenômeno que é um fenômeno constante, que faz parte do nosso processo de desenvolvimento, já que nós somos consequência do movimento que aconteceu durante a Revolução Industrial, então são aspectos comuns ao nosso meio. Bom, se nós estamos falando em globalização, esse processo que ele acontece de uma maneira quase que natural, vamos colocar assim, já que é produto desse capitalismo que nós vivenciamos, alguns elementos eles merecem a nossa atenção. E quais seriam esses elementos para esse vídeo de hoje? Queria conversar com vocês a respeito do protecionismo e dos blocos econômicos. Bom, quando nós falamos em protecionismo, de imediato a gente pode fazer uma analogia com o significado da palavra, que já nos remete à questão de proteção. Medidas protetivas em algum aspecto, sobretudo no caráter econômico, que é o mais natural da gente estudar. Se nós voltarmos às disciplinas de História e Geografia, elas que guardam uma interdisciplinariedade com o nosso conteúdo, nós vamos perceber esses elementos em comum. Bom, quando nós falamos em protecionismo, então, de fato, nós estamos sim visando medidas protetivas em alguma área do nosso meio social. E dentro do protecionismo nós temos o que nós denominamos barreiras. Essas barreiras, elas podem ser tanto alfandegárias quanto sanitárias. As barreiras alfandegárias é o que nós estamos mais habituados, é o que nós lidamos com maior frequência. As barreiras alfandegárias, então, elas seriam as taxas, os impostos, as tributações entre países e mesmo internamente. Porque com essas barreiras alfandegárias, qual que é o meu objetivo? Eu quero proteger a minha economia, eu quero cercar a minha economia de todas as medidas possíveis e eu quero valorizar o meu produto interno, porque eu quero evitar ao máximo as importações, porque eu preciso que a economia gire no meu meio interno e que assim ela se valorize. E o que seriam essas barreiras sanitárias, por outro lado? As barreiras sanitárias, elas vêm tutelar a questão da saúde pública e ela tem algumas vertentes. A mais habitual que nós percebemos em relação às barreiras sanitárias é a entrada de alimentos nos países, porque determinados países, exemplo dos Estados Unidos, não vão consumir alimentos de qualquer país, então eles são muito seletivos nessa entrada de alimento dentro do país. Então nós precisamos ter esse cuidado, saber quem vai importar os nossos produtos alimentícios e para onde nós iremos fazer essa exportação também. E dentro da questão sanitária, nós ainda temos um outro aspecto a seguir que diz respeito ao protocolo de vacinação. Bom, se nós estamos entrando em um meio que não é o nosso comum, nós precisamos seguir as demandas que eles colocam. E o protocolo de vacina é um deles. E esse protocolo de vacina ele serve tanto para nós, indivíduos, quanto para os pets, porque eles têm um rigor em relação à saúde pública, porque se houve uma demanda muito grande em controlar determinados surtos de doenças e que agora elas já estão no nível de controle adequado, eu vou buscar meios de que isso se mantenha. E o protocolo de vacina é uma dessas medidas que se aplica tanto a nós, pessoas, quanto aos pets. Então, dentro do protecionismo, em relação às barreiras, nós vamos ter as barreiras alfandegárias, que elas vêm tutelando a questão da economia, então está diretamente relacionada com a tributação. E nós temos as barreiras de cunho sanitário, que elas vêm proteger a questão de saúde pública. Mas quando nós falamos em protecionismo, nessas barreiras que os países colocam, nós estamos buscando medidas de proteger a sociedade como um todo. E os principais aspectos que nós percebemos dentro dessas medidas protetivas
é uma proteção muito forte em relação à economia, sobretudo a economia interna, à política pública e à saúde pública. E se nós estamos falando de protecionismo de blocos econômicos, naturalmente nós também precisamos falar de regionalismo. Bom, se dentro do protecionismo eu tenho esses países, esses pares que se reúnem para formar os blocos econômicos, que vão ser países que têm alguma relação de similaridade entre eles, seja no aspecto econômico, seja no aspecto político, no aspecto cultural, enfim. Nós teremos a presença do regionalismo. Porque se nós estamos lidando com o cenário internacional, principalmente com o comércio internacional, consequência desse fluxo internacional intenso que nós vivemos de algumas décadas para cá, nós precisamos sim falar no regionalismo, que ele está dentro do protecionismo. E o que seria esse regionalismo? Esses pares que se unem na junção dos blocos econômicos, eles visam medidas que irão protegê-los e resguardá-los em todas as medidas, em todos os aspectos, desculpa. Então eu quero me proteger, me resguardar em todas as áreas. E se eu estiver com países que têm essa similaridade muito forte, a minha questão econômica no cenário internacional, ela está muito mais amparada. Então, com o regionalismo, eu quero me amparar, eu quero me tutelar quando eu estou em uma relação de troca internacional, quando eu estou em uma relação de comércio internacional. Bom, espero que vocês tenham gostado, mais que isso, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem esse vídeo, tá bom?